Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo a nossa aulinha. Essa daqui é a nossa quarta aula sobre radicais, ok? E hoje nós já aprendemos a somar, multiplicar, dividir, subtrair os radicais e hoje vamos aprender a racionalização dos denominadores, ok? O que acontece? Por exemplo, se eu tiver isso daqui, ó, vamos supor que tu fez uma continha lá, tal, e no final tu chegou nessa resposta aqui, ó. O que acontece? Isso daqui não pode acontecer. Eu não posso ter uma raiz na parte de baixo da minha fração, no meu denominador, ok? Ela não pode ficar aqui. Como que eu faço para sumir com a raiz daqui? Para sumir com a raiz, a gente vai ter que multiplicar essa nossa fração por uma outra fração, ok? Primeiramente, vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tenho uma fração, 2/3 aqui, ó. Se eu multiplicar ela por 1, vai mudar alguma coisa? Não. 2/3 multiplicado para 1 vai continuar 2/3, ok? Então, olha só. Se eu multiplicar ela por 2 dividido para 2, 2 dividido para 2 não é 1? É. Então, ó, a resposta aqui seria 4 dividido para 6. Nesse caso aqui, ó, 4/6 é igual a 2/3, tá? Então, outro exemplo fica mais fácil, ó. Se eu pegar 4/2 e multiplicar em cima e embaixo por 3, ó. Se eu pegar isso daqui, ó, 3 dividido para 3 é 1. Então, eu estou pegando a minha fração e estou multiplicando por 1. Em cima fica 12, embaixo vai ficar 6. 12 dividido para 6 é 2. 4 dividido para 2 é 2. O que eu vejo com isso? Que se eu multiplico uma fração em cima e embaixo pelo mesmo valor, a minha fração não vai mudar o valor real dela, ok? Só vai mudar a forma que ela está expressa. Que nem aqui, ó. Era 4/2, virou 12/6, ok? Então é a mesma coisa que eu vou fazer com essa minha fração que tem uma raiz no denominador, que tem uma raiz na parte de baixo. Eu vou multiplicar ela por 1. Só que vai ser um diferente, né? Eu vou olhar qual que é a raiz aqui, ó, raiz de 3, e vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Simplesmente assim. E em cima, ó, 2 vezes a raiz de 3 é 2 raiz de 3. Na parte de baixo, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Em cima, não tem o que fazer, já está o mais simplificado possível, só que embaixo a raiz quadrada de 9 é o 3. E pronto, cheguei certinho no valor. O que acontece às vezes, pessoal? Às vezes, ó, vamos supor que aqui no começo fosse... Vou fazer um outro aqui embaixo, ó. Vamos supor que eu tivesse isso daqui, ó. 3 dividido para a raiz quadrada de 3. Eu ia multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3, certo? Porque é o valor que está aqui embaixo, para que com isso a raiz suma aqui de baixo, ó. Em cima vai ficar 3 vezes a raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes a raiz de 3, que é raiz de 9. E em cima não tem o que mexer. E embaixo vai dar 3. E nesse caso aqui eu posso cortar o 3 com 3 e a resposta ficaria só raiz de 3, ok? Então, ó, pode ser que tu chegue no final do exercício e tu consiga deixar ele mais simples do que estava aqui no começo, ó. Aqui era uma fração, ficou só uma raiz. Aqui em cima era um número normalzinho dividido por uma raiz, ficou um número com uma raiz dividido por um número. Então ficou uma coisa maior. Então, às vezes, a gente acaba simplificando, racionalizando, e ela aumenta aqui no final. Ou, às vezes, eu posso fazer e ela diminui. Ok? E, pessoal, outra coisa que pode acontecer é eu ter alguma coisa a mais com a minha raiz ali embaixo. Então, eu posso ter um binômio no meu denominador.
Então agora eu vou apagar isso daqui e vou colocar um exemplo para vocês de como eu resolvo com o binômio denominador. Então, pessoal, aqui um exemplo, ó. O binômio aqui embaixo, 2 mais raiz de 2. Então, como que eu vou fazer para eliminar isso daqui, ó? Para eu poder eliminar, eu vou ter que multiplicar a parte de baixo pelo binômio, pelo conjugado desse meu binômio, tá? O que seria o conjugado? Eu vou simplesmente multiplicar isso daqui por essa mesma coisa, só que invertendo o sinal aqui do meio. Então, eu vou multiplicar, ó, por 2 menos raiz de 2. Lá em cima também, ó, 2 menos a raiz de 2. Ok? Agora aqui, ó, vai ser um pouquinho mais chato de fazer, porque, por exemplo, esse 2 vai ter que multiplicar o 2 e também o menos raiz de 2. E aqui embaixo, esse 2 vai ter que multiplicar o 2 e o menos a raiz de 2, e a raiz de 2 vai ter que multiplicar o 2 e o menos a raiz de 2, tá? Mas o que a gente pode fazer, ó, para ficar mais fácil? Na parte de baixo, para tu não ter que fazer isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso, o que tu vai fazer? O quadrado do primeiro. 2 ao quadrado é 4. E faz só o quadrado do segundo, que nesse caso, olha só o que tu vai fazer, é bem simples. Tu vai pegar o primeiro e tu vai dobrar. Vai dobrar não, tu vai elevar ao quadrado, então tu vai multiplicar por ele mesmo. 2 vezes 2, 4. Se fosse um 5, ia ser 5 vezes 5, 25. Então, fiz isso e coloquei aqui. Em seguida, tu vai pegar a raiz e vai colocar ela, só que sem a raiz. Então, era a raiz de 2, eu vou colocar só o 2. Ok? E o sinal é sempre negativo, ok? Sempre negativo. Então, o que tu vai fazer? O primeiro, tu eleva ao quadrado, coloca. O segundo valor, tu vai simplesmente pegar o que está na raiz e colocar aqui direto, ó. Era a raiz de 2, coloquei só o 2. E o sinal vai ser sempre negativo. Pronto. Em cima eu vou ter que multiplicar, ó. 2 vezes o 2, 4. 2 vezes o menos raiz de 2 é menos. 2 vezes raiz de 2 é 2 raiz de 2. Pronto. Agora aqui, ó, na parte de cima, por enquanto, eu não posso fazer nada. 4 menos 2 raiz de 2. E na parte de baixo, ó, 4 menos 2 é 2. Ok? Pessoal, se aqui em cima fosse uma multiplicação, ó, eu poderia pegar o 4 e dividir por 2 direto. E fechou. Só que no caso aqui, ó, em cima também tem um binômio. Então é um valor e menos ou mais outro valor. Para eu poder eliminar esse 2 de baixo, eu vou ter que dividir as duas partes aqui de cima por esse 2. E eu consigo fazer, ó, porque 4 dividido para 2 é 2. E, ó, menos raiz de 2 dividido para 2, eu não tenho aqui menos 2 raízes de 2? Então, eu vou ficar com só uma raiz de 2. Menos raiz de 2. Então, o que eu fiz aqui, ó? É como se fosse duas frações separadas. É como se fosse 4 dividido para 2, menos o 2 raiz de 2 dividido para 2. Nesse caso aqui, 4 dividido para 2, 2. E aqui eu posso cortar. Sobrou só o raiz de 2. Ok? Então, pessoal, essa é a racionalização de binômios quando eu tenho racionalização de denominadores quando eu tenho um binômio na parte de baixo. Aqui é um monte de palavra estranha, eu me confundo também, tá? Formiguinha. Ou aqui em casa tá uma infestação de formiga. Meu Deus. As formiguinhas do açúcar, sabe? É normal, faz parte da vida nesses probleminhas. Então, pessoal, olha só. Essa daqui foi a última aula sobre os radicais, ok? A partir de agora, na playlist, eu só vou postar mais vídeos relacionados a raízes quando tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão ali que eu achar interessante para estar colocando aí a mais para vocês, ok? Então, caso vocês tenham alguma sugestão de conteúdo que eu ainda não passei, que é legal, que vocês estão precisando, só comentar aí embaixo que eu vou estar elaborando já umas aulinhas para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado aí por estar me acompanhando. Tamo junto. Valeu!